O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de Florence Shinn, foi um dos livros que mais ajudou a Louise Hay a entender o processo de manifestação, não só teoricamente, mas na prática. E no vídeo de hoje, para falar sobre manifestação, eu escolhi esse livro e essa personagem, que é a Louise Hay, porque para mim é uma das pessoas que mais entenderam, não só na teoria, mas na prática, como realmente manifestar alguma coisa no plano físico. Ela que teve que colocar em prática toda a teoria que tinha aprendido sobre manifestação para manifestar a saúde no próprio corpo e vencer o câncer que tinha criado para si mesmo. E um detalhe muito curioso é que quando ela foi diagnosticada com câncer, ela já estava ensinando, já tinha turmas para ensinar sobre a manifestação e já ensinava todo esse processo de pensamentos, sentimentos e manifestação no mundo físico, na vida prática do dia a dia. Só que se viu tendo que manifestar para ela mesma essa cura e aproveitou como uma oportunidade de ter uma experiência prática para também ensinar que é possível sim manifestar uma cura para uma doença mesmo em um estágio bem avançado. E o que é legal nesse livro é que não é só para a cura, mas para todas as áreas da vida, a qual nós queremos mudar ou manifestar alguma coisa, algo diferente, uma situação diferente, uma troca de estilo de vida. E é um dos livros que eu li recentemente, até mesmo por indicação da própria Louise Hay. Não tinha ouvido falar desse livro ainda, foi por causa da indicação da própria Louise Hay que me chamou a atenção e eu quis comprar esse livro e ler esse livro, que é, sim, maravilhoso. E eu separei 2 pontos principais, ao meu ver, desse livro e quero compartilhar com você nesse vídeo. Mas antes, eu vou te chamar para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo e encaminhar também para alguém que precisa, que está nesse processo e precisa entender como realmente manifestar. Não só na teoria, mas na prática, uma mudança em sua própria vida, independente da área que seja. O primeiro ponto que eu separei é que nesse livro, a escritora Florence sugere a ideia de encarar a vida como um jogo, ou melhor, como uma brincadeira, ao invés de encarar ela como uma guerra. Só nessa troca de ver a vida, de encarar a vida, a gente sai daquele estágio de guerra, de competição, em que alguém vai ter que perder e que às vezes pode ser que seja até mesmo nós, e encarar a vida como um jogo, como uma brincadeira, a qual não necessita de perdedor, como um jogo de soma não zero, a qual não tem perdedores e todas as partes saem ganhando. Só adotando essa visão diferente da vida, a nossa ansiedade já começa a baixar. O que é desafiador é que a maioria das pessoas tem isso como uma via de regra, como uma conduta mesmo. Acreditar que a vida é uma guerra e que a gente acorda todos os dias para batalhar, vencer um leão, né? E tantos outros ditados que se tem por aí, e sempre relacionado a uma competição, a uma luta, a uma guerra. O que causa em nosso sistema nervoso um aumento do estresse, um aumento do cortisol. Por si só, já faz com que a gente fique cada vez mais estressado no nosso dia a dia. Esse primeiro ponto já é maravilhoso e merece aquele like. Eu vou pedir para você dar aquele like, já se inscrever no canal e compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir isso, legal? E vamos lá, o segundo ponto que eu separei desse livro é realmente acreditar que a inteligência infinita está cuidando de todos os detalhes em todos os momentos do seu dia, da sua vida. Inteligência infinita, a Florence escreve aqui como se fosse um dos nomes de Deus, do Criador, do universo, seja lá como você chama na sua fé. O ponto mais importante é que, independente do nome, esse livro faz com que você questione a sua própria fé para viver de acordo com a fé que você diz que acredita. E também é muito desafiador, porque parte da nossa sociedade vive em uma cultura de hipocrisia, em que muito se sabe como fazer, mas não se pratica totalmente. E até mesmo em relação a essa fé, quantas pessoas você conhece que acreditam, que falam que acreditam no Criador, em Deus, independente do nome, só que em vários momentos da vida você pega essas pessoas depressivas, ansiosas, com medo do futuro, com medo da manhã,
achando que nada vai dar certo. E esse livro faz você questionar todos os momentos, principalmente nesses em que a nossa emoção está um pouco alterada pela ansiedade. A ansiedade por si só já é um medo do futuro, de não saber exatamente aquilo que vai acontecer. O detalhe é que a gente nunca sabe, né? E isso é proposto no livro, que essa inteligência infinita está no controle das situações que saem fora daquilo que a gente planejou. Os imprevistos, os acasos que pra gente parece que foi um incidente ou um acidente, esse livro propõe que a inteligência infinita não só está no controle, mas ela mesmo é que está produzindo esses ajustes de tempo. O que é legal é que lendo esse livro, a minha esposa e eu, a gente colocou em prática e está colocando nessas últimas semanas, esses últimos meses, e estamos nos maravilhando com a mudança que estamos tendo em várias áreas da vida. Um exemplo é a nossa casa própria. A gente sempre quis criar a nossa própria casa e já imaginou ela de diversas formas. Só que a nossa mente limitada sempre ficava naquele e como? Como a gente vai comprar? Como a gente vai construir? Não tendo ideia de como ia acontecer. E no nosso processo de criação, de manifestação, a gente não entendia que esse pensamento de como estava nos travando para trazer na realidade prática a manifestação de fato da nossa casa. E nessas últimas semanas, nesses últimos meses, a gente relaxou nesse como. E esse livro me ajudou demais a entender isso, que o como está no controle dessa inteligência infinita, está no controle e na arquitetura comandada por essa inteligência infinita. E entendendo isso, a ansiedade começou a diminuir e a gente está vendo na prática. Já adquirimos a nossa chácara, estamos agora fazendo as adaptações para poder fazer essa mudança e brevemente a gente vai ter cenários novos aqui no canal. Olha só que legal, que bacana. E eu pergunto, e você? Quais são as mudanças que você quer fazer na sua vida? Quanto tempo já você está procrastinando em fazer algumas mudanças que você sabe que precisa, independente da área, se é financeira, se é nos estudos, se é na casa própria, assim como a gente? Qual é a mudança que você quer manifestar na sua vida? Pegue esse segundo ponto e medite sobre ele. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você realmente se convença da sua fé. Se você realmente acredita que Deus está no controle da sua vida, comece a chamar essa existência, a esse Criador, para os detalhes dessa mudança que você quer fazer na sua vida. E realmente acredite que você não está começando, mas se você olhar para trás, nos anos que se passaram, você vai ver que já mudou muitas coisas e que falta só aqui um ajuste para que você realmente consiga manifestar no mundo físico algo que está no seu coração há anos e anos ou talvez décadas. E eu realmente espero que você seja, assim como eu, assim como a Luiz Hay, assim como outros tantos metafísicos que entenderam esse processo de pensamento, sentimento e manifestação no plano físico, para que você possa manifestar na sua vida e ajudar as pessoas que você conhece a começar a encaminhar esse vídeo. Encaminha esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir isso, que realmente não é só teoria, esse processo de manifestação. E realmente estamos sempre pensando, sentindo e criando em nossas vidas. O detalhe é que, às vezes, nós mesmos é que criamos os empecilhos para manifestar aquilo que a gente quer. Mas, com esse segundo ponto, fica muito mais fácil a gente parar de criar obstáculos acreditando que a inteligência infinita está no controle até desses imprevistos, até desses desvios de percurso que a gente acha que está sendo negativo, mas que aqui na realidade está contribuindo para que a gente de fato consiga manifestar o que a gente quer na nossa vida. Então, se você chegou até no final desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com alguém que está precisando ouvir todo esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você
seja notificado sempre que a gente subir um conteúdo aqui diferente no canal. Legal? Mas sem me despedir de você, porque eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa maratonar aqui no canal, que a gente fala sempre sobre autoconhecimento e espiritualidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, até o próximo vídeo.